Olá, meus amigos, muito boa noite. Que o nosso Deus e poderoso Pai, que o nosso Deus cheio de misericórdia, bondade, amor, abençoe a você, abençoe a sua família rica e abundantemente. Ou seja, que o nosso Deus possa manifestar na sua vida aquilo que você precisa, a sua cura, cura para o corpo, de repente, cura para a alma, cura para a mente, não é? Que o nosso Deus possa libertar você dessa opressão, que o nosso Deus possa confortar o seu coração. Sabe aquele conforto que nenhum medicamento dá? Você de repente tem que fazer tratamento, né? Pode ser o seu caso, tomara que não seja, mas de repente você pode estar fazendo um tratamento, tem que tomar calmante, ansiolítico, né? E vários remédios aí para poder ter um pouco de alívio. E muitas vezes, infelizmente, nem o remédio ajuda muito, não é? Mas o nosso Deus, Ele tem o poder para te ajudar completa e perfeitamente. O que você tem que fazer? Como Jesus falou, crê somente. Creia somente, apenas acredita. Acredita que Ele está aí agora e que Ele pode te ouvir e te responder. Mas a única exigência que Ele faz é que você abra o seu coração, receba a palavra dEle como verdade absoluta, tá? E o mais Ele fará, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho. Clica no sininho das notificações para você ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Muito bem, olha, nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos a história, o relato de um homem coxo de nascença. Ele nasceu com um problema nas pernas, ele não podia andar. Ele tinha um defeito físico de nascença e para que ele pudesse sobreviver, eles colocavam aquele homem na porta do templo, numa das portas do templo, para que ele pedisse esmolas. Então você vê aí um homem que realmente está numa necessidade terrível, não é? Fisicamente falando, impotente, doente, não é? E financeiramente falando, dependendo de esmolas. Olha que situação terrível, não é? Então a Bíblia fala sobre esse caso, tá? E de repente você pode estar passando por problemas e de repente os seus problemas, ainda que sejam graves, podem não ser tão graves quanto o problema daquele homem. De repente você está aí, reclamou o dia todo, reclamou para todo mundo o quanto que você sofre, quanto que você tem problemas, né? Mas de repente o seu corpo está inteiro aí, né? Você pode ir para onde você quiser. Aquele coxo não. Aquele coxo da Bíblia que nós vamos ver já já, ele não podia ir aonde ele queria. Ele dependia de outras pessoas para carregarem ele. Você não. Se você quiser ir aqui ou lá, você vai, né? De repente você está aí com problemas, com situações difíceis para resolver, mas talvez você não esteja precisando de esmola, não é? De repente você está até precisando de dinheiro, mas não de esmolas, não nesse nível tão baixo de necessidade, não é verdade? Por isso que eu falo para você, a gente precisa ter os olhos, os nossos olhos têm que olhar para a coisa correta, não para coisa errada, tá? Porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver que tem pessoas com problemas muito maiores do que os nossos, não é verdade? Muito maiores. E que às vezes essas pessoas nem reclamam tanto quanto a gente. Então vamos abrir os olhos e olhar para a coisa certa, tá bem? De repente você está com seus problemas aí, mas comparados aos de outras pessoas, esses problemas não são nada. São muito pequenos até, não é? Mas independente, viu gente? Independente do tamanho do seu problema, o que eu digo para você são duas coisas. Primeiro, o nosso Deus é maior que qualquer problema. E segundo, o nosso Deus pode resolver qualquer problema, graças a Deus, tá bom? Olha aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a referência bíblica está aparecendo aí, ó, do versículo 1 em diante. Diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Hora nona aqui significa
3 horas da tarde, tá bem? Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o, quer dizer, olhando fixamente para ele, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu o que estava acontecendo ali. Veja então, meu amigo e amiga, que situação daquele homem, não é? Nasceu coxo, desde nascença não podia andar e na porta do templo pedindo esmolas para quem entrava. Graças a Deus, naquele dia, e entrando no templo, Pedro e João, os dois iam indo para a oração e se depararam com aquele homem na porta do templo. E o homem com a mão estendida, olhando para eles, né? Pedia, implorava uma esmola. Imagina, faz o quadro, né? Uma esmolinha, pelo amor de Deus, uma esmolinha, pelo amor de Deus, não é? Olha, ainda que existam pessoas caridosas que ajudem as pessoas, você sabe que tem pessoas também, não é? Que elas não ligam muito para quem está passando necessidade, não é? Por isso que é humilhante esse tipo de situação. Você pede ajuda para alguns, alguns até te ajudam, outros viram a cara para você. Por isso que a gente não pode ficar dependente das pessoas, viu? A gente tem que depender sempre de Deus. A gente não pode ficar perdendo tempo, chorando pelo leite derramado, por problemas que ocorreram em nossas vidas, sabe? E ficar reclamando: ninguém me ajuda, eu sou um pobre coitado porque ninguém me ajuda. Meu filho, tenha dignidade, você é um filho de Deus. Até quando você vai viver na expectativa de migalhas das pessoas, seja em que sentido for? Não é só no financeiro, não. Também tem aquela ajuda emocional que você às vezes precisa e ninguém te dá. Alguém para te ouvir e ninguém te ouve. E quando te ouvem sem interesse, sabe? Olha, o que eu quero dizer para você, procure ser independente das pessoas em tudo. Eu sei que nós não conseguimos ser independentes em tudo. Nós sempre vamos precisar das pessoas em um menor ou maior grau. Mas quanto mais a gente depender de Deus, melhor. Porque as pessoas podem falhar com a gente. E muitas pessoas falham, não é porque são más, não. É porque elas não podem também, né? Às vezes a gente pede ajuda para alguém que não consegue. Não é que ela não quer, ela não consegue nos ajudar. E aí ficamos frustrados, né? Então, para que isso não aconteça, aprenda a depender cada vez mais de Deus, viu? E da palavra de Deus, porque Deus nunca falha. Então, o homem pedindo esmola, e olha o que Pedro e João disseram. Primeiramente, olha para nós. Olha para nós. E o coxo ali olhava fixamente para eles. Por isso que eu disse para você no comecinho desse vídeo, sabe? A gente tem que olhar para a coisa certa, não para a coisa errada. Como eu falei para você no início, em vez de olhar para os seus problemas, antes dê uma olhadinha para trás, vê se não tem gente muito pior que você, que às vezes nem reclama como você reclama. E eu sei que você não reclama porque é má pessoa, você é uma boa pessoa, tenho certeza, tá? Mas a gente foi acostumado a reclamar da vida, não é? A gente cresceu vendo as pessoas reclamarem da vida e nós nos acostumamos a reclamar, porque reclamar é mais fácil, não é? Reclamar, murmurar, choramingar, é mais fácil, né? Só que isso destrói a nossa vida. Olha para você ver a vida daquele homem, por exemplo, destruída por quê? Sempre pedindo, dependendo da ajuda dos outros, e não saía daquela vida, entendeu?
E você também é assim, eu também somos assim, se a gente não aprender a depender de Deus e olhar para Deus, olhar para o que Ele prometeu fazer, olhar para Ele que tem todo o poder, a gente vai ficar a vida inteira vivendo uma vida de frustração, de tristeza, de derrota, sendo que nós temos um Deus que, além de Deus, é Pai, tão rico, tão maravilhoso, que quer nos abençoar em tudo. Então vamos olhar para a coisa certa. Aquele homem, ele olhou para Pedro e João, que no caso eram os representantes de Deus aqui na terra, não é? Era, como todo crente é representante de Deus aqui na terra, toda pessoa que aceitou a Jesus, todo aquele que se chama de cristão, é um representante de Cristo aqui na terra. Então Pedro e João ajudaram ele, começando a dizer assim: olha para nós, não olha para outra coisa. Ele olhava, né? Ele olhava, só que a expectativa daquele homem era receber alguma esmolinha, né? Então, mas ele olhava, quer dizer, ele olhou para o lugar certo. Aí, quando ele esperava que ia receber uma esmolinha, Pedro diz assim: não tenho prata, não tenho ouro. Quer dizer, nesse momento eu estou desprevenido, né? Estou desprevenido. Não tem um tostão comigo aqui agora, mas eu tenho uma coisa que vale mais que dinheiro. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha, a hora que Pedro disse isso para aquele homem, o homem estava olhando para Pedro e João. Ele estava olhando, né? Olhando para o lugar certo, não é? E aí, imagina se aquele coxo tivesse tirado os olhos de Pedro e João e olhado para suas perninhas mirradinhas, fraquinhas, que era um saco de pele e osso. Porque você sabe, né, que quando uma pessoa ela não pratica algum tipo de exercício físico, né, os músculos ficam atrofiados, vai secando, né? Já viu uma pessoa quando tem AVC, que ela fica de cama, que ela não consegue sair, dá até pena, né? Dá até dó. A perninha vai ficando magrinha, vai secando, né? Fica aquela perna fininha. Às vezes a pessoa, quando estava boa, aquela perna grossa, gorda, às vezes, né? Depois, quando fica doente, judiação, né? Só quem viu para sentir o quão sofrido é, né? Ver uma pessoa na cama, vai secando tudo, fica aquela pele e osso só, dá pena. É muito sofrido, não é? Mas aquele homem, aquele coxo, se ele tivesse olhado para suas pernas, ele jamais receberia o milagre, porque as pernas diziam para ele: você não pode andar. Mas Pedro e João diziam: você vai andar. Tá vendo? Olha aí, quando você olha para o lugar certo, você recebe a direção certa. Você está entendendo? De repente, eu não sei o seu caso, eu não sei quem é você, mas pode ser o seu caso, que você está aí sofrendo hoje porque até hoje você só olhou para o lugar errado. Você só olhou para a dificuldade, você só olhou para a impossibilidade, você só olhou para a doença que está no seu corpo, você só olhou para a opinião negativa das pessoas. Para onde você olha é o que você vai ser. E de repente você só tem olhado o lado negativo da vida. O sofrimento, sabe? O quanto você sofre. E você fica olhando as coisas negativas. Até mesmo na televisão você fica assistindo aquele monte de coisa negativa, né? Só notícia ruim, você fica lá, você fica igual. Desliga essas coisas, pelo amor de Deus. Tira os seus olhos do problema. Volte os seus olhos para o solucionador do problema, que é Jesus. De repente você olha para o seu bolso, ele está vazio. Você tem que olhar para Jesus, que é o dono da prata e do ouro. Tem que olhar para o Pai Celeste, que é o dono da prata e do ouro. E Ele é aquele que é o nosso Pai, então somos herdeiros disso. Vamos olhar para isso, para aquele que pode suprir nossas necessidades. De tanto você olhar para a falta de dinheiro, você vive falando que não tem, porque você olha para aquilo e você vê a falta, e você fala na falta de dinheiro, na falta de recursos, não é? E você vai ficando cada vez mais amarrado na pobreza ou na dificuldade financeira. De repente você tem olhado tanto para a reclamação dos outros, porque todo mundo só sabe reclamar, né? A vida está difícil, situação tá difícil, situação está ruim, e agora? E você começa a enfiar, você olha tanto para essas pessoas que você começa a ficar igual a elas, negativo, e aí Deus não pode operar em seu favor. Entendeu? Você leu o texto bíblico comigo? Aquele homem olhou para Pedro e João, que tinham o nome de Jesus. E quando Pedro e João disseram: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda,
Até aquele momento o homem ainda estava no chão ali, com a perna torta, travado, né? Mas Pedro então pega na mão dele, então foi levantando. Quando vê, o homem começa a andar, dá um pulo, porque as pernas se endireitaram, as pernas ficaram direitas, fortalecidas. O milagre instantâneo aconteceu porque aquele homem olhou para o lugar certo, para quem podia ajudá-lo. Então, amigo e amiga, sabe, você quer uma mudança de vida, quer uma mudança na sua situação, quer um milagre acontecendo, Deus tem esse poder para fazer um milagre na sua vida. Agora depende de você, Olha para Jesus, olha para a palavra dele, tá bom? Não fique olhando aí para as pessoas que fracassaram, não. Não fique olhando para pessoas que só sabem criticar. Até mesmo crente, gente. Tem crente que, em vez de olhar para pessoas que venceram, para pessoas de sucesso, não, ficam só olhando para os fracassados. Seja olhando para a vida daqueles que fracassaram, como daqueles que pecaram. E fica criticando, lá errou, lá pecou, lá aconteceu isso. Para de olhar para isso. Lembra de Pedro também, numa outra passagem bíblica, quando ele estava andando sobre as águas? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o milagre acontecia, ou seja, ele andava sobre as águas, ou seja, ele superava a lei da gravidade, que a lei da gravidade diz que ele tinha que afundar na água, né? Mas ele estava sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, o sobrenatural estava acontecendo. Mas foi só ele desviar a atenção, tirar os olhos de Jesus e começar a reparar na força do vento e no tamanho das ondas, blum, começou a afundar. Jesus ainda teve misericórdia, foi lá e socorreu. Mas a realidade é essa, que enquanto ele olhava para Jesus, olhava na direção certa, para a pessoa certa, ele estava sustentado pelo poder de Deus. Foi só tirar os olhos que ele afundou. E assim é com qualquer um de nós. Quando tiramos os olhos de Jesus ou das pessoas que têm fé em Jesus, das pessoas que estão vencendo, temos que olhar para as pessoas que vencem, não para aquelas que caíram. Porque as que caíram, muitas são honestas e dizem assim, não, eu caí porque eu errei. Agora tem aquelas desonestas, aquelas que caíram e sempre jogam a culpa no outro. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é dos irmãos, a culpa é da minha família, a culpa é não sei de quem, né? Então essas pessoas são desonestas, elas ficam jogando a culpa nas costas de outros, tá? Mas independente se joga a culpa nas costas de outro ou se assume a culpa, não devemos olhar para essas pessoas. Não são exemplo para nós. Exemplo sim, no sentido de não fazer a mesma coisa que fizeram, né? Claro, né? Mas exemplo para a gente são aquelas pessoas que estão na fé, que vivem na bênção, que têm a boca cheia de vitória, cheia de alegria, não de crítica, não de aquele olhar negativo. Não, gente, vamos olhar para Jesus e para aqueles que servem a Jesus e que em Jesus estão vencendo. Aí a coisa começa a mudar na sua vida, tá bem? Vamos falar com Deus que Ele pode na sua vida também realizar um grande milagre. Pai Celeste, Pai amado, obrigado porque nesta noite também o Senhor se faz presente em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, oramos a Ti, Pai, falamos contigo neste momento, te agradecendo pelo nosso dia, te agradecendo pelo nosso trabalho, porque pudemos ter vivido e chegado até aqui com a Tua graça. Pai amado, Pai Santo, que essa pessoa volte os olhos para o Senhor, para a Tua palavra, que essa pessoa tire os olhos, meu Pai, da dificuldade, da impossibilidade, que essa pessoa tire os olhos da doença, que ela tire os olhos da escassez, que ela tire os olhos da fraqueza e comece a colocar os olhos no Senhor, Pai, que é saúde, que é fortaleza, que é prosperidade. Que essa pessoa, Pai, comece a mudar de vida a partir desse momento. Essa pessoa está tão acostumada, Pai, a olhar para o lado negativo da vida, que ela ficou negativa também. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda essa pessoa a se libertar desse mal. Ajuda essa pessoa a se libertar dessa situação. Ajuda, meu Pai, essa pessoa a se libertar dessa fraqueza. Coloca a Tua mão sobre ela, Pai. E assim como Pedro colocou a mão naquele paralítico e ajudou a levantar e ele foi curado, assim também, Pai, que a Tua mão se estenda para essa pessoa, que essa doença caia por terra e que essa pessoa, meu Pai, comece a se levantar, se recuperar o vigor, recuperar a força e a saúde em nome do Senhor Jesus.
Meu Pai Santo e amado, eu te agradeço pela resposta, eu te agradeço pelo milagre, eu te agradeço pela bênção derramada, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Medita nisso que você ouviu. Comece a agradecer a Deus por tudo. Nunca mais reclame, tá bom? Você orou comigo aí, tava enfermo. Eu creio que você foi curado. Assuma a sua cura. Levanta aí, vai fazer o que você não podia fazer, não é? Dê graças a Deus pela sua cura. Às vezes, mesmo que o seu corpo ainda diga o contrário, levanta as mãos para o céu e fala: eu fui curado. Louvado seja Deus. A fé é a certeza daquilo que não se sente, daquilo que não se vê. A fé é a certeza do que Deus falou, e Deus falou que se eu pedir eu recebo, recebi a minha cura. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um pulo como o paralítico fez. Reaja. Se você não reagir, nada acontece. Mas se você der um passo de reação, olhando para Jesus, olhando para o lugar certo, Ele confirma a sua fé, manifesta o seu poder na tua vida e faz o milagre acontecer. Tá bem? Olha, tenha uma excelente noite, uma noite realmente abençoada, que você tenha um bom descanso e que amanhã você possa se levantar revigorado para começar o dia na vitória, na alegria do Espírito Santo e na força do Senhor. Tá bom? Deus te abençoe muito e até a próxima!